Bom, boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar hoje o nosso segundo dia do evento do SENESD, que é o Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental. E é com muito prazer que a gente faz esse terceiro SENESD, né, o terceiro ano consecutivo, e mantém essa nossa intuito de alcançar vários estados da federação, fora do Brasil também, né? E que nós tenhamos várias instituições, organizações, associações dialogando sobre esses três eixos do SENESD. Eu falei ontem, vou repetir, que a gente tem como principal público atendido e que é nosso parceiro dos programas e projetos de extensão aqui do campus de Governador Valadares, da UFJF, tanto catadores quanto assentados, né, de assentamentos rurais aqui do entorno do campus. Então, a gente dialoga diretamente com esses agentes, essas instituições, mas também prestamos assessoria jurídica para eles. E na medida em que a gente vai estabelecendo esses vínculos por meio dos projetos e do programa de extensão, que é o Ambientes, também com a parceria com a Comissão de Coleta Seletiva Solidária aqui do campus de Governador Valadares, nós pensamos em criar o SENESD, né, e abordar temas que estejam afeitos a esses públicos. Então, chamando os agentes da administração pública, chamando a academia e também chamando a comunidade que participa com a gente da elaboração dessas políticas públicas, né? Porque a gente não tem outro nome para dar para isso, a não ser políticas públicas com a participação das universidades federais e de outras agências de fomento. Bom, eu passo a palavra, então, para o professor Antônio Carlos, que vai ser o mediador dessa mesa. Lembro que todos os dias nós teremos 2 mesas até sexta-feira. Professor Antônio Carlos, que é membro do nosso programa Ambientes, muito obrigada. Passo a condução dos trabalhos. Obrigado, professora Fernanda. Me apresentando rapidamente, eu sou o professor Antônio Carlos Rodrigues, sou aqui do campus também, da UFJF-GV. Foi uma honra participar do projeto. Cumprimento e agradeço a todos, né, aqui na mesa de hoje, a primeira mesa, tratando do tema de reciclagem e pandemia. Eu conduzirei aqui a mesa redonda, como a professora explanou inicialmente, propondo 15 a 20 minutos para a própria apresentação, né, dos membros componentes dessa mesa e também da explanação, para que no final a gente tenha pelo menos uns 20 minutos de discussão, de perguntas, que eu vou estar acompanhando aqui no chat e repasso, né, no final, para discutirmos em conjunto. Sugiro que a gente, né, utilize a lista, né, de nomes e que a gente faça as apresentações e as explanações na ordem. Eu coloquei aqui no chat novamente, né, e passo a palavra para vocês para que a gente tenha tempo, né, de discutir, pegar contribuições e perguntas do nosso público e também, de antemão, agradeço a participação de todos e todas que estão aqui conosco. Obrigado. Só um detalhe, quando estiver próximo dos 15 a 20 minutos, eu vou ligar a câmera para acioná-los, que o tempo está se esgotando. No mais, obrigado a todos. Bom, boa tarde, estão todos me ouvindo? Legal. Bom, boa tarde, Fernanda, novamente, né, Antônio, Pedro, Sandro, né, uma alegria estar aqui, né, nesse convite aí feito já há alguns meses pela professora Fernanda. A gente tem realizado alguns diálogos, né, Minas, Rondônia, né, e tem sido bem bacana essa interlocução. Bom, eu sou o Rafael, sou psicólogo de formação, economista, e atualmente sou professor aqui do Departamento de Ciência e Educação da Universidade Federal de Rondônia, no campus de Porto Velho, né, aqui na Amazônia. Bom, trabalhei muito tempo como psicólogo, né, antes de ser professor. Me formei ainda em 2003, então trabalhei alguns anos aí em áreas sociais, assim, trabalhei no sistema prisional paulista, trabalhei também em alguns centros de atenção psicossocial,
né, com pessoas com transtorno mental grave, severo, né, e aí eu fui fazer um mestrado né, que acabou versando sobre isso, sobre essa questão da saúde mental, na interface com a educação, né, e o doutorado também no campo da educação, né. Essa minha relação com a economia solidária, ela vem em grande medida dessa atuação enquanto psicólogo nesses centros de atenção psicossocial, né. A gente tem esses centros de atenção psicossocial que acabam trazendo uma discussão a respeito de uma outra forma de tratamento para essas pessoas, né, que não, né, os manicômios, que não os hospitais psiquiátricos, né. Então, a gente desenvolveu uma série de projetos, e um dos projetos foi de tentar constituir, né, uma cooperativa de culinária com mulheres, né, com transtorno mental grave e severo. Então, a minha relação com a economia solidária se deu um pouco por aí. Bom, recentemente eu entro, né, acabei passando aqui no concurso aqui para a Universidade Federal de Rondônia e acabei me enveredando por essa discussão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a questão dos resíduos sólidos, que era uma discussão que eu não era muito apropriado, né? Mas acabei, esses encontros da vida, né? No meu primeiro ano, a gente tem uma comunidade próxima à universidade, que fica 8 quilômetros do centro da cidade, que chama Vila Princesa, né? E essa comunidade Vila Princesa, ela surge muito em razão do lixão do município, né? Ela surge em torno desse lixão. Grande parte dessa comunidade é constituída por catadores, né, que que tiram do lixão seu sustento, né. Em fim de 2018 a gente tem, né, um fechamento do lixão por conta de denúncias de trabalho infantil. Então eu acabei me interessando por essa questão, porque é uma comunidade que fica ao lado da universidade e ao mesmo tempo distante da cidade, assim como a universidade. E, bom, acabei me envolvendo, conhecendo, né, o Fórum Lixo Cidadania de Rondônia, né, que busca justamente, além de, né, ele surge em grande medida nesse contexto de combate ao trabalho infantil nos lixões, né, assim como outras iniciativas de Fórum Lixo Cidadania. Mas, mais recentemente, ele se debruça sobre essa questão da inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis, né? Bom, eu acabei me envolvendo, então, com essa questão do fechamento do lixão, participando dessas reuniões e tendo contato com os catadores, né? Por que eu estou falando dessa pequena historinha, né? Porque, na verdade, quando a gente fala reciclagem e pandemia, não tem como a gente falar da questão da reciclagem sem trazer essa questão dos catadores, né? Os catadores, eles estão colocados, né, como elemento central, né, na política nacional de resíduos sólidos, a despeito de muitas administrações, né, locais não considerarem essa centralidade da atuação da categoria, né? Pelo contrário, a gente vê, são poucas as iniciativas de remuneração a essa classe, né, de trabalhadores, né? Em grande medida, eles tiram, né, o seu sustento da triagem, né, e não são pagos por esse serviço ambiental que eles desenvolvem. Bom, acabei me envolvendo com esse tema, né, comecei a desenvolver a fazer uma pesquisa, né, junto com nessa comunidade, que chama Cartografias do Lixão, Catadores, Economia Solidária e Processos de Subjetivação, né? Onde a gente começa a habitar, né, esses territórios de 3 coletivos de catadores. A cooperativa Catanorte, daqui da Vila Princesa, uma cooperativa que está instalada ali próximo ao lixão, tem um galpão, já tem um histórico, né, de atuação desde os anos 2000, né, 2005, 2004, né? Aliás, nessa ocasião, no início dos anos 2000, a gente tem uma atuação da administração local, uma atuação importante de fomento a essas iniciativas de catadores, né?
isso acaba surgindo num contexto também né, nacional também, de investimento numa política nacional, né, por exemplo, via Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde a gente tem apoio a esses coletivos, né? Então a gente tem um início de investimento de apoio a essa categoria, algo que nos últimos anos cessou, né, aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, né? Então a gente não tem uma atuação, a administração municipal não apoia mais esses empreendimentos, essas gestões que estão aí tanto em nível municipal quanto estadual, tem deixado muito a desejar, né? Pelo contrário, a gente tem experienciado uma situação de a prefeitura atualmente, né, tem pensado numa PPP, numa parceria público-privada, para essa questão da reciclagem, da coleta seletiva, né? E aí a gente tem, inclusive, realizado conversas, né, com o Fórum de Cidadania, né, a gente teve uma articulação importante junto com Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, para dialogar com essa administração local de maneira a colocar os catadores nesse processo, né, porque em grande medida eles são esquecidos, né, por essa administração local. Vamos ver, né, saiu dessa reunião uma recomendação, né, que essas 3 instâncias vão fazer uma recomendação para a prefeitura, né, vai seguir a PPP com essas recomendações. Vamos ver como é que a gente vai avançar, né. Bom, desenvolvendo esses projetos, né, estava falando do projeto do Cartografias do Lixão, onde a gente experiencia, né, habita esse mesmo território dos catadores, participa das reuniões de diretoria da cooperativa, né, dessas ações, por exemplo, da Associação de Moradores no território e desse outro grupo que era Unidos pela Vida, que é uma associação também de catadores, né. Com isso, a gente se aproxima dessa temática dos catadores e a gente, né, acaba... Um dos frutos dessa pesquisa, do resultado dessa pesquisa, é a necessidade de um apoio permanente a esses catadores, né? E aí a gente cria a incubadora de cooperativas populares aqui na Unir, né? Então a gente tem essa incubadora, a gente tem 3 projetos, uma é com esses catadores, né, da Vila Princesa, Catanorte, outra é com o coletivo de agricultura familiar vinculado ao MAB, né, o Movimento dos Atingidos por Barragens, e um outro falta 10 minutos. Não é o Antônio, é o Fabrício. Pensei que fosse o Antônio já aparecendo, já dizendo que... Seja bem-vindo, Fabrício. Deixa eu ver onde... temos esse coletivo de agricultura familiar e um terceiro coletivo de catadores numa cidade no interior de Rondônia, Presidente Médici, que a gente também atua, né, apoiando, né, participando das reuniões, né, experienciando as problemáticas, as demandas, os problemas e pensando junto com eles em saídas para essas soluções. Então, é um trabalho um pouco mais difícil esse que a gente, né, porque a gente não vem com respostas prontas. A gente busca pensar com eles nas questões que estão pegando para eles, né? Bom, de qualquer maneira, a gente começa essa atuação da incubadora e vem a pandemia, né? Vem a pandemia afetar sobremaneira esse cotidiano dos catadores. E a gente muito preocupado, né? O Fórum de Cidadania muito preocupado com os efeitos da pandemia junto aos catadores. O Fórum acaba criando o Comitê de Atenção aos Catadores de Porto Velho frente à pandemia, né? Que envolve uma série de coletivos, de entidades, instituições que buscam problematizar e pensar estratégias para reduzir os efeitos da pandemia junto a essa categoria. Então, a Unir, né, a Universidade, o Instituto Federal de Rondônia, participa o Instituto Lixo Zero, participa a Cooperativa de Catadores Catanorte, a Unidos pela Vida, uma outra associação, grupos de pesquisa da universidade,
E mais do que isso, o mais importante que a gente teve ali foi produzir uma articulação entre a Unidade Básica de Saúde, né, a Escola Municipal da Comunidade da Vila Princesa e o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Então, semanalmente, a gente se juntava para discutir estratégias. Lógico, num primeiro momento envolveu a questão da segurança alimentar, então arrecadação de alimentos, mantimentos, mas num segundo momento estratégias mais específicas. Então a gente criou um projeto de extensão, Educação Covid-19 Vila Princesa, práticas de cuidado e de produção de vida, onde a gente ligava para essas famílias da comunidade, né, a gente pegou esses telefonemas com esses parceiros, né, com a escola, com a Unidade Básica de Saúde, com a igreja, né, a gente tem uma atuação importante ali na comunidade, e que um projeto da igreja participava, né, um projeto da Igreja Católica participava de uma maneira importante nesse processo, e a partir disso a gente criou esse projeto, né, extensão, uma equipe grande de 90 pessoas, assim, 15 professores dos mais diversos departamentos aí da universidade, todo mundo de uma maneira voluntária, atuando de maneira que a gente pudesse orientar essas famílias, né, pensar junto nessas famílias, né. Uma coisa porque assim, uma coisa é você ligar e falar assim, olha, você sabe que precisa lavar as mãos, você sabe que precisa de álcool gel. Agora você vai falar isso para uma comunidade, para famílias de uma comunidade que não tem acesso à água, né? Que não tem saneamento básico, que Malemar sabia que estava acontecendo uma pandemia, porque não tem acesso à informação. Então, assim, a gente conseguiu, né, via projeto, articulação de projeto, e desse projeto de extensão com o comitê, atuar em diversos níveis ali da comunidade. Então, a gente atuava junto com a escola, mais junto com a Unidade Básica de Saúde, mais junto aos CRAS, porque cada um demandava isso tudo coletivamente, né, em rede. Então, tinha a questão do auxílio emergencial. O CRAS não tinha contato com todas as pessoas que de fato, tinham essa necessidade. Então, a gente acabou potencializando a ação do CRAS nesse contexto, né? Junto a essa comunidade, né? Junto a essas comunidades de catadores, né? 90% da comunidade é catadores, né? A Unidade Básica de Saúde também, a escola também. Então, assim, a gente potencializou a entrega das atividades escolares, né? A gente atuou junto à Secretaria Municipal de Saúde, né? De maneira a atuar em decorrência da falta de medicamentos, né? Então, assim, essa articulação entre esses diversos fatores permitiu uma atuação importante, que, por fim, assim, a gente fez um cálculo, assim, uma análise de dados referente à comunidade, e a gente notou que, assim, que o índice de contaminação em março desse ano, né, da comunidade, ele acabou sendo 3 vezes menor do que no município de Porto Velho, em grande medida, em função dessa atuação coletiva, né, em rede, né, e agora temos alguns desafios, né, nós temos esse trabalho via incubadora, né, e de atuar junto com os coletivos, junto com os catadores, e aí surge essa questão da vacinação agora, né, agora é a questão da vacinação, e o que a gente acaba percebendo? Que a grande maioria não tinha vacinado. Então a gente começou a desenvolver novamente essa atuação junto a esses cooperados, e a gente percebeu que são vários os motivos, né? São vários. Seja a questão de falta de informação, né? Seja dificuldade para fazer o cadastro num aplicativo, né? A prefeitura exige um cadastro num aplicativo, que você, né, mande seus documentos online. Você vai falar isso para um catador, né, que não tem acesso à internet, muitos não são alfabetizados, né, então a gente tem atuado agora enquanto incubadora em realizar esses cadastros, fazer essas orientações, de maneira a garantir uma vacinação. Fora combater o negacionismo, né, que é outra coisa que impera. A gente tem muita gente que fala, não peguei até agora, não vou pegar. Ou
Não, Desculpa, Rafael. Mais um minuto para encerrar a fala com o João. tá bom, tá bom. Ou, por exemplo, que, não, vamos implantar um chip, não sei o quê. Então, assim, a gente agora tem enfrentado os grandes desafios nesse sentido de pensar esse cuidado dos catadores e pensar junto com eles, porque não basta a gente falar o que e como deve ser feito, mas se colocar, pensar de uma maneira horizontal, né, que traz muito dessa discussão da economia solidária, né, de uma forma de produção horizontal, né, que de fato implique as pessoas no coletivo. Então é isso, me coloco aí à disposição para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso depois. Obrigado e desculpa aí avançar aí no tempo. Obrigado, Rafael. Desculpa por fazer a intervenção. Queria com o Fabrício, né, dar boas-vindas para a nossa mesa. Eu estou conduzindo aqui a mediação, então, para explicar a dinâmica rapidamente, nós estamos seguindo os nomes que eu vou postar no chat aqui, a ordem dos membros, e aí a gente está solicitando que cada membro se apresente, né, e faça a sua explanação. Em torno de 12, 13 minutos eu vou abrir a câmera para indicar que o tempo está para encerrar as fases, porque a gente está planejando, né, ter um tempo maior no final das fases de todos, né, de que a gente possa debater efetivamente e ver perguntas aqui do chat. Agradeço e passo a palavra para o Sandro. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, demais colegas da mesa. Boa tarde a todos os alunos, profissionais e pessoas interessadas no tema inscritos, né, nesse evento tão importante, né, e ao qual eu parabenizo a liderança da professora Fernanda Alcântara, pessoa, né, que eu já tive oportunidade de cruzar, né, em nossas trajetórias em vários outros momentos. Então é sempre uma satisfação muito grande poder estar participando desse evento e poder trazer pelo menos o nosso ponto de vista, né, para poder ser discutido aqui em prol do desenvolvimento social, do desenvolvimento da economia solidária e, no caso aqui mais específico dessa mesa, a questão da reciclagem e da inclusão social dos catadores de material reciclável no Brasil, né. Só falando rapidinho, né, de onde eu me encontro nesse debate, né, eu sou economista de formação, né, pela Universidade Federal de Viçosa, com um doutorado aqui na UFRJ, e sou pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, e no IPEA eu trabalho com a temática da economia solidária desde quando eu entrei, né, na verdade eu já trabalho com o tema desde a época da graduação, e a gente tem desenvolvido diversos estudos. E nesse rol de estudos que a gente desenvolveu, né, vale lembrar que a gente participou ativamente da construção da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, né, no final do segundo governo Lula, né, que não foi uma coisa fácil, só para a gente ter uma ideia, né, às vezes a gente vê a lei, se não me engano, 12.305, né, se eu estiver errado alguém me corrige depois, mas uma lei foi aprovada em 2010, sancionada e tal. Quem só vê esse dado não tem ideia do processo e a dificuldade que foi até chegar àquela aprovação, né? Para vocês terem ideia, essa lei ficou 20 anos no Congresso. O primeiro projeto era de 91, então são muitos interesses envolvidos e a gente chegou num desenho inovador, bastante celebrado pelos movimentos sociais, pelo setor privado, setor público, e virou, inclusive, uma referência internacional, né? E o IPEA participou desenvolvendo os estudos setoriais que subsidiaram o debate, né? E também participou ativamente em 2013, né? Não sei se alguns colegas chegaram a participar, da Conferência
né, de Desenvolvimento Regional, Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, que teve em 2013, cujo tema central foi resíduos sólidos, né? E a participação dos catadores foi bastante importante nessa conferência, né? Todas as conferências estaduais e tanto as mesas também da etapa nacional teve a participação dos catadores, né? E para o desenvolvimento dessa conferência, a gente elaborou um estudo em 2013 que foi pioneiro, porque foi o primeiro estudo que a gente, no Brasil, que fez um diagnóstico geral da situação social dos catadores de material reciclável no Brasil, né? Por quê? Porque o censo demográfico de 2010 foi o primeiro que captou a atividade, né, de catador como área de atuação profissional, né? Porque essa atividade ela entra no Código Brasileiro de Ocupações em 2002 ou 2003, se eu não me engano, né? O censo anterior tinha sido em 2000, então não tinha informações sobre isso. Então, em 2010, a gente passou a ter esse tipo de informação qualificada para todos os municípios do Brasil. E a gente chegou ali num número próximo de 400 mil, né, trabalhadores. A gente sabe que se a gente for, até porque a categoria catadores de material reciclável é uma categoria ainda muito difusa, né? E muito heterogênea, né? A gente sabe que se a gente for, e ela também varia muito de um ano para o outro, dada a conjuntura econômica, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, talvez seja um pouco mais, 600, 700 mil naquela época, mas esse número permitiu a gente fazer várias análises da situação social desses trabalhadores, as condições que eles trabalham, as condições dos domicílios, né? Acesso à educação, né? Acesso a equipamentos domiciliares, né? Renda e diversa gama de informações, né? Que para a gente ter uma ideia, esse estudo, eu imagino que de lá para cá não tenha tido nada de tão abrangente nesse sentido, até porque até hoje eu sou convidado para participar, para dar entrevistas sobre informações desse estudo de quase 10 anos atrás, né? Até porque a gente não teve um outro censo demográfico ainda, infelizmente, e a gente está aguardando esse próximo censo, que esperamos que saia o ano que vem, né, para poder fazer esse comparativo, né? Mas o importante que eu queria colocar aqui é isso, né? Como que a categoria dos catadores de material reciclável, antes de entrar na temática da pandemia propriamente dita, ela conseguiu avanços sociais, né, nessas últimas 2 décadas, né? Desde a criação do Movimento Nacional dos Catadores, em 2001, se não me engano, né? Mas nos anos 90 já vinha todo aquele avanço, os primeiros municípios, né? A gente teve Belo Horizonte com Patrus e Ananias, outros municípios ao longo dos anos 90, algumas experiências, né, concretas de cooperativas de reciclagem, a participação do Fórum Lixo e Cidadania, que foi importantíssima, as primeiras universidades que começaram a prestar serviço de assessoria via extensão universitária, né? E então, ao longo dos anos 2000, as primeiras 2 décadas, os catadores de material reciclável conseguiram fazer essa reconfiguração, essa ressignificação da atividade de catador, né? Deixou de ser aquela coisa extremamente negativada, né, daquela pessoa ali, catador de lixo, né, que era um termo extremamente pejorativo, né, para mostrar que era um nicho de atuação econômica, né, que pode gerar riqueza para o país, pode gerar inclusão social de muita gente, desde que organizada de uma forma, né, com todos os cuidados que são necessários, né, e também com uma importância extremamente relevante para a questão ambiental, né. A gente vem aí nessas 2 últimas décadas com a problemática urbana cada vez mais presente, né, mais urgente
a ser enfrentada. E a pandemia está mostrando isso, né? Esse crescimento urbano descontrolado, né? Gera, inclusive, dificuldades para a gente atuar em situações de emergência, como na pandemia. Então, essa atuação dos catadores conseguiram fazer esse diálogo, conseguiram se organizar, fazer esse diálogo com o setor público, com o setor privado, para mostrar a importância dessa sua atuação, né? E aos poucos eles foram conseguindo um apoio mais consistente do setor público, estabelecendo parcerias com o setor privado, com o setor de reciclagem, né? E foram emergindo enquanto atores políticos relevantes. Tanto é que participaram diretamente do processo de elaboração da lei, e a lei estabeleceu os catadores, enquanto organizados ali nas suas cooperativas, como atores fundamentais do processo do desenho, da estratégia de coleta seletiva e gestão de resíduos sólidos que a gente queria trazer para o Brasil, né? Queria estabelecer de uma forma massiva no país, né? Então, para isso, a lei colocou ali mecanismos de inclusão, né, para que esses grupos possam ser incluídos. O problema, não diria o problema, mas a característica, né, do federalismo brasileiro, né, que a gente tem essa divisão de responsabilidades, e a questão da gestão de resíduos sólidos é uma responsabilidade basicamente municipal, né? Então, embora a lei seja nacional, né, uma política nacional, ela vai refletindo nos diferentes espaços de poder federativo, né? Então, é preciso ter essa coordenação. Não adianta você colocar uma lei e esperar que todos os entes cumpram, né? Assim, no estalar dos dedos, né? É preciso haver esse processo de convencimento, de processo de coordenação, que não deve se dar apenas pela via da punição, né? O município não vai cumprir tal lei, então vai ficar impedido, não vai receber recurso público, não vai receber isso, vai receber aquilo, porque no limite quem perde é a própria população, né? Então o ajuste fino que tem que haver nesse processo legislativo e de implementação de política pública, ele deve ser bastante bem pensado e bem estrategicamente executado. Então, qual foi a estratégia na época? Estabelecer câmaras ou canais de diálogo, tanto dentro do governo, né, entre os diversos ministérios, quanto entre o governo federal e as camadas federativas do Brasil, e com o setor privado, seja ele empresarial ou os movimentos sociais ligados aos catadores, né? E para isso a gente tinha uma estrutura que era fundamental para esse processo, que era o CIISC, que era o Conselho Interministerial, né, de Inclusão Social dos Catadores, que era uma pasta ligada à Presidência da República, que fazia esse papel de mediação, mantinha um conselho com entes do setor público, setor privado, para desenvolver esse papel. E a gente chegou a ter, se eu não me engano, acho que 2 edições de um concurso nacional, né, de cidade amiga do catador, né, para fomentar boas práticas, né, primeiro, reconhecer as boas práticas que existiam de gestão pública de resíduos sólidos com a inclusão dos catadores, fazer um reconhecimento institucional, né, e também conhecer e difundir essas informações, essas práticas, para que outros, né, municípios, outros estados pudessem tomar essas referências, né? Infelizmente, a gente teve o último em 2014 ou 2015, se eu não me engano, e não tivemos mais, né? A gente teve também em 2014, na UNB, um evento, né, que o IPEA esteve à frente também, que foi um evento muito interessante, que era um encontro de difusão de tecnologias sociais para reciclagem, né, em que foi aberto para apresentação de trabalhos, artigos, né, de estudantes, professores, mas também de apresentação de tecnologias práticas, né, para aliar essa questão da gestão de resíduos sólidos com a inclusão dos catadores, né. Infelizmente não tivemos outro evento desse, mas foi muito interessante, inclusive gerou uma publicação do IPEA, depois quem tiver interesse eu posso encaminhar o link, né. E aí,
a gente vem nessa dificuldade, né? Porque às vezes a gente pensa 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que avançou, o que não avançou, né? Aí é o que eu volto a dizer, né? O estabelecimento, a sanção de uma lei, ela é um primeiro passo, né? Estou vendo o Antônio ali, já estou caminhando já para o final, Antônio. É um primeiro passo, depois tem todo esse processo de convencimento, de coordenação e de atuação, né? E nisso os catadores são peça-chave, né? E aí eu só entrando agora para finalizar mesmo, um minutinho aqui, Antônio, a questão da pandemia, ela traz alguns desafios que são urgentes para a gente enfrentar, né? Primeiro, grande parte dos municípios interromperam seu processo de coleta seletiva, né? Grande parte das cooperativas, a ANCAT, né, que é a Associação Nacional das Cooperativas de Catadores, que acompanha em média de 1.500 cooperativas no Brasil, eu já ouvi alguns relatos de que pelo menos 50% das cooperativas tiveram atuação descontinuada nesse processo. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de vidas de pessoas que estão perdendo o acesso a uma atividade laboral, né? E ainda assim a gente nem está entrando no mérito, todas essas atividades estão com todo o rigor da lei, com toda a proteção social que é necessária, né? Que aí é um outro debate. Felizmente a gente não vai dar para entrar nessa questão. Mas o desafio é grande, tá? Já vinha sendo grande antes da pandemia, ele aumenta agora com a pandemia, porque está tendo uma tendência, não só no setor da reciclagem, mas em vários outros setores, de aumento da mecanização, né? A mecanização da atividade da reciclagem está sendo grande. Eu vi relatos de prefeituras da Baixada Santista, por exemplo, comprando equipamentos de 45 milhões de reais para fazer toneladas e toneladas de triagens por dia. Eu não sou contra a mecanização, pelo contrário, né, eu acho que ela é importante, mas a gente tem que pensar formas de buscar rotas tecnológicas inclusivas, né, porque não vai haver mecanização 100% na atividade, a atividade dos catadores vai permanecer sendo importante, então como que a gente incorporar? E aí o desafio, que eu termino mesmo agora, é trazer os catadores para discutir também esse processo, né? Essa remodelagem da política, porque eles participaram intensamente da política em 2010 e agora estão cada vez mais escanteadas, né? Que a gente vive num governo com cada vez menos abertura para o diálogo social. Então eu termino com essa colocação da importância da gente pensar novos modelos que dialogam com esses desafios que a gente está enfrentando, mas sem esquecer a inclusão tanto no processo, né, de elaboração, como no processo de execução dos catadores, né? Espero que mais para frente a gente avance outros pontos aqui na discussão. Obrigado. Obrigado, Sandro, pela explanação. Vou passar a palavra para o Pedro agora, seguindo o mesmo procedimento. Bom, boa tarde a todos. Sandro, Rafael, Antônio, que está coordenando a nossa palestra aqui, brilhante. Doutor Fabrício, primeiro parabenizar a Fernanda pelo evento, pela condução. Acho que é um evento muito bom. E fico até me senti um pouco pressionado aqui, né, para falar como Estado, logo depois da fala do Sandro, que foi muito correta, né? E acho que nós estamos aqui para poder mostrar algo que tem sido feito e mostrar que estamos pensando numa linha muito próxima de raciocínio. Me apresentando, eu sou o Pedro, sou formado em Administração Pública pela UFMG. Eu trabalhei em 3 consultorias e em 2019, dezembro de 2019, eu aceitei um desafio que era coordenar o Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Nós temos um espaço, pessoal, aqui em Belo Horizonte, que é bem ao centro, aqui, né, no final da Avenida dos Andradas, no bairro Esplanada, um espaço de 10 mil metros quadrados, onde acontecia, né, diversos eventos em função da economia circular. E a formatação do centro, que foi criado em 2007,
Ela é baseada numa estrutura que existe na França, onde existia uma arena que era para se pensar novas políticas para resíduos, tanto que o nome é resíduos, não resíduos sólidos urbanos, que a gente tem essa divisão das classes e afins. E o centro, enquanto ele esteve em pleno funcionamento, até o final de 2016 para 2017, ele tinha uma média de 300 a 500 alunos formados por ano em cursos voltados para a gestão de resíduos. Era algo espetacular, porque ali saíam profissionais para várias indústrias, galera para o mercado e até para a gestão das associações de catadores. O centro sofreu com falta de recursos e com infraestrutura, né? Aqui é uma região onde sofre muito com as chuvas aqui em Belo Horizonte e o espaço precisou ser fechado. Ele ficou fechado por 2 anos e, infelizmente, com a pandemia a gente precisou fechar mesmo. A gente estava com reforma em andamento e a gente não conseguiu fazer essa volta. O ponto positivo é que estruturalmente a gente já voltou. Então toda a reforma estrutural foi executada, está sendo finalizada agora até outubro. E nós estamos focados aqui em fazer a nova parte da gestão de conteúdo, que é da abertura, e muito feliz na fala da secretária Marília hoje, secretária de Meio Ambiente do Estado, que a gente precisa dar vida e mostrar para a população que é um espaço do público, que não é um espaço privado. Então hoje o nosso trabalho é mais para reconhecimento do centro, para entendimento do que é aquele espaço. Falando sobre as nossas políticas mais efetivas aos catadores, em dezembro de 2019, quando a SEMAD passou a fazer competência da gestão do programa Bolsa Reciclagem, que é da Lei 19.823 de 2011, anteriormente essa gestão era da Fundação do Meio Ambiente e passou para a SEMAD através da reforma administrativa, a gente pegou um programa que continha muito atraso também, que é o programa Bolsa Reciclagem, que é um dos primeiros PSA do Brasil. A gente faz um repasse anual de 3 milhões previsto no PPAG, na LOA, para as associações de catadores que estão cadastradas aqui no nosso evento. Pessoal do evento, eu posso compartilhar aqui ou vocês conseguem compartilhar para mim a apresentação, que eu acho que tem um diagrama bem legal sobre isso. Mas eu vou continuar falando aqui para não tomar muito tempo. O Bolsa, em 2019, quando a gente assumiu, ele continha 57 associações de catadores, e muitos com problemas jurídicos. E a nossa equipe aqui, como todo mundo sabe, é uma equipe diminuta. Nós focamos em expandir o programa para aquilo que a gente acreditava que era possível e buscar recursos para colocar o programa em dia. E logo nos primeiros meses, ali, dezembro para janeiro, a gente conseguiu fazer um pagamento de algum atrasado para mobilizar a categoria, porque não adianta, pessoal, para você mobilizar os catadores, você precisa estar atrativo para que eles participem. Então a gente fez esse pagamento para atrair novas instituições. E a gente já conseguiu que o pessoal soubesse que o Centro Mineiro voltava a existir, porque é até engraçado, né? Antes de eu estar como diretor, ficou 2 anos sem ter uma gestão à equipe. Então a equipe também não tinha uma orientação, não sabia o que poderia ser feito. E essa volta desse pagamento, com esse apoio nosso, tanto jurídico quanto contábil, para as exigências que o programa tem, a gente conseguiu alavancar o número de associações. Hoje, a apresentação está aí. Já pode passar para o próximo slide, por favor. A fórmula do Bolsa Reciclagem, que é algo que eu acho muito interessante, a gente consegue parametrizar aquilo que a gente quer dar maior incentivo no setor. Então, a gente tem um coeficiente comum para cada material. Então, papel, plástico, metal, vidro e outros resíduos. E o Estado consegue colocar um fator maior mediante o comitê do programa para a retirada daquele material. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Minas, a gente tem um déficit de vidro. O fator do vidro é mais vantajoso do que o do metal, o que é contrário ao mercado, né? Na nossa lógica aqui, o metal está bem para baixo do papel, por exemplo. A gente quer dar incentivo para a retirada dos materiais. Eu acho que essa informação é muito interessante porque a gente consegue balizar. Então, por exemplo, nesse ano, a gente recebeu uma demanda de uma empresa. Olha, a gente está querendo vir para o Brasil e a gente queria vidro, e a gente está com uma dificuldade em vários estados. A gente tem o fator do vidro e a gente chamou os catadores. Por quê? Nesse fórum do Bolsa Reciclagem, se puder passar para o próximo, acho que a fórmula é muito cheia de meandros, acho que já deu uma explicada. A gente tem paridade com os catadores.
Então, são 3 representantes das associações que estão inscritos no programa, 3 representantes do governo do estado e um representante do Ministério Público, onde ali são tomadas todas as decisões para a categoria. Esse comitê se reúne mensalmente, inclusive a reunião é amanhã, às 10 da manhã, e dali tem que sair aprovação para novas associações estarem presentes no programa, a validação de algum repasse, que a prestação de contas tenha sido feita com inconsistência, ou até mesmo a diretriz para pagamento dos atrasados. Porque como a gente ficou com esse passivo, uma coisa que a gente adotou aqui foi, nós vamos pagar dos menores para os maiores, do mais atrasado para o mais recente, para que a gente entendeu que esse era um critério mais justo. Hoje, pessoal, o número é muito bom. Se puder passar para o próximo, a gente conseguiu alcançar 145 associações em 122 municípios. Então, a gente praticamente quase triplicou o acesso ao programa. Nós temos mais de 2.000 catadores no programa. E só durante a pandemia, o governo do estado de Minas Gerais já repassou mais de 5 milhões para os catadores. Então, a gente está tentando pagar esse passivo. Hoje, nós temos apenas um trimestre do mais antigo e 2 de 2021 em atraso, e a gente tem expectativa de quitar esse pagamento ainda esse ano, para regularizar. E é aquilo que eu tinha falado no começo. Só com pagamento a gente consegue atrair, né? Um dado que a gente tem, e é até do anuário da ANCAT, que o Sandro citou, é que o estado de Minas tem mapeado 210 associações de catadores. E nós já estamos com 145 no programa. Então, assim, a gente espera que a gente consiga, até o final do próximo ano, ter todas as associações partícipes do programa e que a gente consiga aumentar esse recurso, porque a lei é de 2011 e eram 3 milhões em 2011, quando, na sua primeira formatação, tinham 18 associações. Então, a gente sabe que tem toda uma crise financeira do Estado, mas a gente busca uma maior representatividade. E a gente mostra os números do programa, né? O quanto é retirado. Eu peguei aqui como curiosidade a associação de Valadares, é a Ascanave, que é a Associação de Catadores de Material Reciclável Natureza Viva. Ela, desde toda a existência do programa, ela já recebeu 390 mil reais. Então, a gente pode dividir aí pelos anos, né? Isso é de 2012 até 2020, que é o nosso último ano de apuração. Ano que vem a gente faz um relatório novo. Então, assim, é uma média muito boa. Para 7 anos são quase 50 mil reais ano, né? Mais de 50 mil. Então, assim, e um outro dado muito interessante para a gente comparar com o Brasil, Minas Gerais tem o quarto estado da federação que os catadores mais bem são remunerados. Claro que não é um valor exorbitante, mas a nossa média aqui é R$ 1.030 por mês. Isso sem contar os repasses, tanto de prefeitura quanto o nosso do Bolsa Reciclagem. E a gente sabe que tem algumas prefeituras que têm programa de auxílio, que fazem ações com cestas básicas. Então, assim, aqui em Minas a gente ainda tem uma situação um pouco melhor do que o resto do país. Eu posso falar aqui sobre a atuação, completando todos esses números que a gente tentou trabalhar durante a pandemia, é que a gente também buscou apoio nas instâncias dos catadores. Então, hoje a gente tem um termo de cooperação com várias entidades para a gente cuidar dos direitos da categoria, onde ali estamos Governo do Estado, Ministério Público e as associações. Na próxima quinta-feira, inclusive, a gente inaugura um fórum Lei de Cidadania no município de Bom Jesus do Amparo, que era um município que a situação dos catadores estava péssima. Nós fizemos uma visita, notificamos a prefeitura e conseguimos melhorar a gestão do município. E o plano de trabalho é esse, é exatamente dar voz aos catadores e trazer eles para a arena de decisão, porque não adianta alguém tomar decisão para um terceiro ente. Então, o próprio Fórum Estadual Lei de Cidadania, que ficou muito tempo sem se reunir, voltou a se reunir, e nós temos a expectativa de começar as reuniões híbridas a partir do mês de setembro, outubro. Ele sempre acontece na primeira segunda-feira do mês, e agora no mês de setembro, como é feriado, vai ser na segunda. Então, assim, esse desafio que o Sandro colocou é o mesmo desafio que a gente tem aqui, que é dar voz aos catadores.
nós estamos muito próximos das associações aqui da região metropolitana, a própria ANCAT na figura do seu presidente, e a gente acredita que esse trabalho que foi feito na pandemia foi de extrema valia, já que a gente pode afirmar aqui que todas as associações chegaram a ficar paradas pelo menos 2 meses no início da pandemia. Então, nesse período, o Estado conseguiu fazer esse repasse de uma maneira, a gente fala que é célere, mas não é, mas a gente conseguiu fazer repasse a partir de julho. Claro que são 3 meses de pandemia, mas num cenário de Estado, de toda a dificuldade financeira, a gente entende que foi um repasse que deve ser valorizado e que foi de extrema importância, tanto pelo valor quanto pelo momento, né, que era de extrema necessidade. Então, assim, a gente segue, possivelmente amanhã, na próxima reunião do comitê, nós vamos aprovar outro repasse, então nós já vamos inteirar 6,5 milhões para os catadores durante a pandemia, e nós já fizemos cartilhas para ensinar sobre protocolo, sobre a gestão do resíduo durante a pandemia. Então, a quarentena do material coletado, as prefeituras entregarem esse material os EPIs mesmo, né, para que o trabalho aconteça, e sempre seguindo a diretriz de qual onda que o governo do estado está. Então, a gente não recomenda fazer a catação se o município tiver em uma onda que não está incentivando a coleta seletiva. Então, assim, são pequenas ações, mas a gente acredita que essa função de coordenação e de orientação o Estado tem executado de uma maneira satisfatória. Eu acho que a Fernanda fez uma pergunta, mas o Antônio tinha falado que ia colocá-las no final. Eu acho que eu já cheguei aqui ao final. O Antônio já deu uma explicada sobre o programa, sobre o centro, a gente já pode seguir. Certo. Eu vou passar a palavra para o Fabrício, e depois eu compilo as perguntas e repasso para cada um. Pode ser? Perfeito. E a gente discute. Deixei o contato no final, pessoal. Não sei se eu falei muito rápido. Quem quiser a apresentação, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Pedro, novamente. Passo a palavra para o Fabrício. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os participantes da mesa, todos que estão acompanhando virtualmente. Cumprimentar, agradecer à professora Fernanda pelo convite, participar aqui dessa troca de ideias, né, sobre assuntos tão importantes para a vida de todos, né, tanto agora, no momento presente, mas também no futuro, para que nós possamos ter cada vez mais uma sociedade melhor, mais consciente, mais inclusiva. Meu nome é Fabrício Pena, sou procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, atuo em Governador Valadares, sou formado na Universidade Federal do Juiz de Fora, daí a satisfação também estar aqui. Como membro do MPT, né, naturalmente a nossa atenção vai se voltar ao trabalho e, por conseguinte, para os trabalhadores que estão envolvidos na coleta dos resíduos. A gente pode iniciar bem rapidamente pela teoria, digamos assim. A gente sabe que as normas internacionais, aí a gente cita como maior exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece que toda pessoa tem direito a um trabalho digno. E a nossa Constituição não difere disso e coloca o valor social do trabalho como um dos fundamentos da nossa República, né? E traz outros vários preceitos que protegem, que valorizam o trabalho. A nossa Constituição ainda, ela traz objetivos fundamentais, entre eles, eliminar a marginalização, reduzir desigualdades sociais, e tudo isso está dentro do contexto, né, da coleta e das associações de catadores. A Organização Internacional do Trabalho, né, que é o principal órgão internacional que cuida da proteção do trabalho, ela usa um conceito muito interessante de trabalho decente, para que seja possível equilibrar de uma forma sustentável crescimento econômico sem abrir mão dos direitos sociais. E aí se pergunta, o que seria esse trabalho decente? Certamente, né, não é somente aquele que vai proporcionar uma renda, ainda que razoável, uma fonte de renda para a pessoa e que o seu grupo familiar possa se sustentar, né? Embora esse elemento ele seja o mais levado em conta pelo próprio trabalhador quando ele decide começar ou encerrar um trabalho, vários outros pressupostos têm que estar presentes para a gente considerar um trabalho decente, um trabalho digno. Então, nós temos a proteção à saúde, a segurança durante o trabalho, o resguardo de condições básicas como higiene, conforto,
limitação das horas de trabalho, períodos de descanso, a própria liberdade do trabalhador de se associar, de promover diálogo social para melhorar suas condições de trabalho, a ausência de qualquer forma de exploração, né, de discriminação no trabalho, a existência de uma proteção social, a idade mínima para trabalhar, evitando trabalho infantil. Então, são diversos elementos e que, tem que ficar claro, não dizem respeito apenas ao empregado que tem carteira assinada, né? Isso vale para todo tipo de trabalho, porque decorre da dignidade da pessoa humana. Então, o trabalho decente, a gente pode dizer que ele vai ser direito de todos. Pode ser um regime de contratação por terceiro, pode ser um trabalho autônomo, sistema de economia solidária, que inclui, portanto, os catadores de resíduos, tanto aqueles que já estão organizados em associações e cooperativas, ou aqueles que ainda atuam mais informalmente, de forma isolada. Então, a gente, ao analisar esses elementos do trabalho decente, a gente consegue concluir que o trabalho dos catadores no Brasil, infelizmente, ainda não está dentro daquilo que a gente entende, né, como um mínimo para respeito da dignidade do trabalhador. Claro que eu falo isso em regra, né, nós temos, sim, boas exceções em alguns locais do país, onde se verifica realmente um trabalho em condições adequadas, com justa remuneração. E isso até serve para nos mostrar que é possível que essa atividade seja desenvolvida com ganhos para todos e melhoria da condição social, né, dos trabalhadores. Mas, é claro, também não podemos negar que houve um processo de evolução e está ocorrendo, né, ainda que ele se mostre vacilante, com indas e vindas, né, impulsionado aí pelos movimentos nacionais dos catadores, outras iniciativas que foi bem falado aí pelo Sandro, né, pelo Brasil afora, e com a ajuda dos movimentos sociais, das universidades apoiando, algumas políticas públicas que vieram, né, para dar luz aí a essa necessidade de modificar a forma como era feita a destinação dos resíduos no país. Então, houve um processo de superação daquele estágio degradante em que os catadores trabalhavam basicamente em lixões, ao lado de animais, sem qualquer tipo de proteção, famílias vivendo nos barracões, né, com crianças, uma situação absolutamente insalubre. A gente sabe que esse triste relato, infelizmente, não está completamente extinto, mas digamos, absolutamente incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a cidadania. Então, houve essa evolução para um momento em que se busca fortalecer a organização dos catadores, né, dar protagonismo à fala deles, como já foi dito, capacitar continuamente eles como trabalhadores, ampliar, acho que a participação no processo ali no ciclo, né, dos materiais, não apenas para separar um material que vai ser despejado por outra pessoa num determinado local, mas compartilhar a gestão completa do resíduo, trabalhando assim em parceria com o município, né, que tem a obrigação legal de prestar esse serviço e que precisa ainda muito desse auxílio, né? Mas voltando ao ponto anterior, apesar dessa evolução, nós não podemos concluir, na verdade, que os trabalhadores, né, os trabalhadores da coleta exercem um trabalho decente em todos os aspectos, porque ainda enfrentamos na nossa sociedade estigma, preconceito contra esses trabalhadores, ainda há marginalização, a própria renda, né, auferida, na maior parte dos casos, ela está aquém do que seria necessário para a manutenção de trabalhador e sua família com dignidade, muitas vezes em razão da existência de intermediários que baixam o valor de venda do material. Isso também põe em risco a própria existência das cooperativas, porque não vai atrair novos participantes, os que estão dentro vão querer sair. A proteção social ainda é falha, não existe, digamos, uma garantia de estabilidade, né, de continuidade ali naquela ocupação, que vai permitir para o trabalhador, por exemplo, fazer planos para o futuro, adquirir um imóvel, um carro próprio, um bem de consumo. A parte da saúde e da segurança ainda não está adequadamente implementada, né? Por exemplo, medidas básicas em um ambiente de risco que a gente teria que ter, como mapeamento dos riscos nos processos de trabalho, rotinas de segurança, treinamento, supervisão, implementação das proteções coletivas, fornecimento de todos os EPIs necessários, realização periódica de exames médicos, manutenção preventiva de máquinas, equipamentos, ferramentas, enfim, uma série de questões fundamentais para proteger a saúde e a integridade física do próprio trabalhador
e que ainda não são inteiramente observadas. E aí, dentro de todo esse contexto, vem a pandemia de Covid, né, que trouxe tanto sofrimento, tanta dificuldade para todo mundo e que, claro, vai impactar muito mais os grupos vulneráveis, né? Então, no caso das associações de catadores, a pandemia veio como um golpe forte, né, em dois aspectos fundamentais na minha visão. No primeiro, por óbvio, a saúde do trabalhador, que está ali inevitavelmente exposto ao contato com lixo urbano, né, diversos agentes biológicos, o que o coloca em extremo risco de contágio da doença, não só a ele como seus familiares, em razão da transmissibilidade da doença, né? E o segundo ponto, a renda, que fica afetada porque em praticamente todos os lugares a coleta seletiva parou, foi suspensa, ainda que por curto período. Muitos municípios não promoveram ações para garantir ali uma compensação temporária, uma renda mínima para os trabalhadores, fazendo com que realmente fossem muitas as dificuldades enfrentadas. Falando aqui muito rapidamente da atuação do Ministério Público do Trabalho, né, em razão da pandemia nessa atividade, principalmente no ano de 2020, elas se voltaram fundamentalmente em face dos municípios, a fim de exigir uma série de providências para proteger os trabalhadores e suas associações, seja na parte de orientação, né, implementação das medidas de prevenção, de disseminação do vírus, distanciamento, kits de proteção, orientar e auxiliar na limpeza dos postos de trabalho, afastamento dos grupos de risco, né, entre várias outras questões que deveria ser feito pela vigilância em saúde do trabalhador do município. Outras questões, vacinação prioritária desses trabalhadores, que não foram todos os lugares que isso foi conseguido, intensificação do apoio assistencial, né, das secretarias de assistência para fornecer cesta básica e outros benefícios aí, orientação e capacitação dos trabalhadores contra a doença devido à falta de informação também desse grupo, a possibilidade desse trabalhador se afastar em caso de apresentar sintomas, né, sem prejuízo da renda. Nos municípios que há contratação das associações, a manutenção do pagamento, né, dos contratos pela média aí dos últimos meses, mesmo sem entrega de material, né, foi exigido também nos municípios, e uma remuneração mínima para aquelas que não prestavam serviços ou para os catadores informais. Então, essas medidas ou foram recomendadas em primeira instância, as que não foram atendidas viraram procedimentos de investigação, com acordos extrajudiciais, e, em último caso, ajuizamento de ações na justiça para obrigar os municípios a cumprir essas obrigações, né? Então, a gente vê que a pandemia, ao mesmo tempo em que foi, de fato, um momento de enorme dificuldade para os catadores e suas associações, jogou alguma luz sobre os riscos dessa atividade, em primeiro lugar, né, o constante contato com agentes biológicos, que chegou a nível extremo com a Covid. Então, a sociedade passa a ver mais como essa categoria, né, está diante de um risco muito grande, que exige um cuidado maior com a saúde do trabalhador, e também acentuou, no meu ver, a importância da atividade para a sociedade, né? Quando para ali a coleta seletiva, quando o lixo se acumula, mostra cada vez mais como é essencial, né, esse serviço e que merece maior valorização. Então, se é possível tirar aí algum ponto de proveito nessa crise toda, eu apontaria esses pontos. E, já encerrando também, sabemos que o desafio ele é permanente, né, sem dúvida alguma, como já foi dito aqui, depende da união de esforços, né? Os catadores devem, ao lado dos catadores, o Estado brasileiro deve promover, deve implementar de fato a política pública nacional dos resíduos. O município tem que cumprir sua obrigação, né, de contratar as associações na gestão compartilhada, tem que dar apoio técnico, estrutural, e o fundamental apoio da sociedade civil, pelas entidades sem fins lucrativos, as universidades com assessoramento, o Ministério Público como órgão de controle, né, e outros atores que possam colaborar de alguma forma para a melhoria dessa condição socioeconômica dos catadores. É uma coisa, né, que não acontece da noite para o dia, já dizia, são mais de décadas aí que a coisa está caminhando, mas são muitos e pequenos passos para desenvolver essa construção coletiva, né? A própria conscientização da sociedade, né, para ver o catador ali como um gerador de valor, de riqueza, né, e não um problema social, e também para colaborar cada vez mais com a coleta seletiva, né? O indispensável engajamento do poder público, né, assumindo suas responsabilidades,
E a participação ativa dos catadores, sem a qual o processo não consegue ter êxito, como já foi colocado aí, né? Então, é certo que muito já foi feito, mas, como se diz aí, o movimento não pode parar, né? Acho que a pandemia começa a ser superada no nosso país, mas ainda há muito o que caminhar, né? Então, o Ministério Público fica sempre à disposição, né, em todo o país, aqui em Governador Valadares, seja na parte de atuar ao lado do Ministério Público do Estado, né, na mobilização social, na interlocução com o município, mas também na parte de orientação técnica e, inclusive, destinação de recursos, de multas e ações, o que já ocorreu muitas vezes aqui em Valadares e que é possível também fazer as associações quando elas são cadastradas nas Procuradorias do Trabalho. Tá certo? Muito obrigado. Era isso. Obrigado, Fabrício, pela fala. Vamos dar continuidade, então. Tem algumas perguntas aqui, uma específica, primeiramente para o Pedro, né, a respeito dos valores, quando você estava explanando sobre o repasse, as bolsas, se os valores estão sendo ampliados para incorporar pagamento a novas associações e cooperativas ou permanece o mesmo com mais empreendimentos? O valor ele continua o mesmo, nós estamos aqui na luta, mas ele ainda continua 3 milhões por ano. Tá na nossa, não está na lei o valor, né? Então é o valor que o Estado disponibilizar, mas a gente tem essa tradição e a cultura de ter 3 milhões por ano desde 2012, quando foi feito o primeiro repasse. Tem uma pergunta para o Rafael, para o Sandro e para o Pedro, né? Será que não está na hora de mudarmos o nome do fórum, pensando exatamente nessa semântica negativa, né, da palavra lixo? Para o Sandro, para o Rafael e para o Pedro. Eu acho que é por aí mesmo, né? É uma boa pergunta. Depois de acho que 20 anos, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos 20 anos e houve uma ressignificação importante, né? Do papel do catador, né? Da maneira como ele se vê, como a sociedade vê o catador. Eu concordo com essa observação. Talvez seja a hora da gente rever essas nomenclaturas. Bom, é um ponto a se pensar, com certeza, né? Mas a gente não pode esquecer que as marcas, né, elas geralmente são muito fortes, né? E o Fórum Lixo e Cidadania é uma marca social bastante conhecida, já há pelo menos, sei lá, 2, 3 décadas, né? Então, assim, é uma coisa que é difícil opinar, né? É um ponto a ser colocado, mas o próprio pessoal, né, que está envolvido aí há de definir, até porque o nome também ele chama a atenção, né, para a temática, dá essa, eu não sou especialista em formação de marcas, mas ele dá também esse contraste, né? Não sei, é um ponto a se pensar, mas eu não teria uma opinião formada quanto a isso. Eu concordo com o Sandro, acho que a caracterização do movimento é algo muito importante. E eu acho que mais do que a gente discutir propriamente o nome ou como vai ser localizado é condição, é recurso. Então acaba que acho que essa discussão fica um pouco não para trás, né, mas em segundo plano em vista de tantas outras atividades importantes. Uma pergunta do professor Marconi. Como promover uma sociedade livre, justa e solidária dentro de um Estado estruturado e confinado, dentro de uma lógica capitalista, na qual o excesso de produção, que atende à lógica de consumo excessivo e despropositada, também marginalizadora, porque da acumulação infinita que implica, levando a cabo uma exploração suicida de recursos naturais e humanos,
E aqui podemos pensar a economia solidária versus a mineração ou a agroindústria, por exemplo. Quem recebe mais recurso público, quem é mais protegido, por quê? Eu acho que é uma pergunta bem com várias perguntas, né? Essa pergunta para mim mesmo, que bomba, hein? Mas eu concordo aí com o professor. Vou tomar até a licença de responder que como cidadão, né, desistindo aí de qualquer função pública, infelizmente a gente sabe que a sociedade, ela nada mais é do que um reflexo dos fatores de poder, né, das estruturas que historicamente exploram e mantêm os privilégios ao longo do tempo e vão criando cada vez mais formas de perpetuar isso. E a gente sabe que a quebra, né, dessas correntes, ela acontece ao longo de muito tempo. Então, não é de uma hora para outra, mas é apenas na construção democrática, no diálogo coletivo, e a partir do fortalecimento das instituições de base, né, dos movimentos que vão questionar e, se necessário, né, bater de frente realmente com aqueles setores hegemônicos. Então, é aquela dialeticidade, né, tão antiga, né, de luta de classes e que a gente precisa permitir que continue ocorrendo, ainda que em 99% das vezes o poder econômico ele vá soterrar, né, as iniciativas coletivas e solidárias. A esperança, acho que não pode nunca acabar, e acho que o movimento dos catadores é um exemplo perfeito disso. A gente vê um processo de evolução e, como tudo, vai ter indas e vindas e vai ter agora evoluções tecnológicas que vão tentar tirar os postos de trabalho, mas o ser humano ele ainda está colocado como eixo central no ordenamento jurídico. Então, acho que esse é a nossa luz para sempre defender, né, que, apesar, né, do sistema capitalista e da forma como ele se desenvolve, a pessoa precisa manter o protagonismo para, né, que sua dignidade e seu bem-estar ainda sejam as prioridades. Eu sei que na prática está muito longe disso, mas a gente segue caminhando e fazendo a cada um a sua parte, né? Só complementando um pouco, eu acho que assim, não é à toa, né, a gente tem essa situação macropolítica, macroeconômica, mas a gente tem toda uma produção de uma subjetividade que dá sustentação a isso, né? E inversamente, não é à toa que nós, né, nós temos esse modo de existência, né, mais egoísta, né, individualizado, né? São instâncias que se conversam nessa dimensão subjetiva, material, macro e micro, né? E aí eu acho que, assim, de fato, a gente olha a situação macropolítica e fica desanimado, né? Mas há sim o que fazer, né? Além dessa questão aí que o Fabrício está mencionando, né? Essa questão política forte, essa participação social, né? Eu vi que o professor Marconi é professor, né? Eu acho que a gente né, tem um papel importante nesse processo, né? Com as nossas ações, com nossas ações profissionais, nosso trabalho, a nossa vida, a gente pode interferir, né, intervir junto ao cotidiano, né, junto a essa dimensão da micropolítica, né? Eu acho que esses projetos, né, o Ambiente, os projetos das incubadoras, têm um papel político importante nesse sentido. Papel político não de defender bandeira A, B ou C, né, mas de possibilitar a construção, né, material e subjetiva com esses coletivos, né, historicamente marginalizados, né. Às vezes a gente acha que não, mas essas ações na micropolítica produzem reverberações subjetivas que vão para além da geração de renda propriamente desses trabalhadores, né? Mas vai influir numa outra forma como o catador encara a sua vida, se relaciona com a sua família, com a sua comunidade, né? Então eu acho que
O meu otimismo é diante dessa potência da possibilidade da nossa ação micropolítica nesse cotidiano. Bom, Antônio, eu queria pegar o gancho aí dessa questão do professor Marconi e já encaminhar também as colocações finais aqui da minha participação. Primeiro, assim, eu parto de um princípio, né, um pouco do que foi escrito, né, pelo o economista e pensador social Karl Polanyi, né, do século XX, que existem diferentes formas de regulação da atividade humana, da ação econômica humana, né? A regulação via mercado ela é uma das formas, né? E em determinados momentos da história ela nem foi a principal, né? A gente tem outras, que é a questão da reciprocidade, da economia domiciliar, né? Da questão da centralização. Então, assim, são diferentes formas de regulação da atividade econômica e que podem ser contemplados, né, na estruturação de um programa nacional, né? Então, se a gente pega a agenda de governo, né, a agenda do governo federal, né, como um espaço de disputa, um espaço de disputa por interesse, por orçamento, por recurso, né, que vai se reverberar, inclusive, nas demais agendas subnacionais, né? O Pedro aí falou muito bem da questão do centro, né, de Minas, que é uma referência, né? Fico feliz de saber que está seguindo ali os trabalhos. Falou a dificuldade de se conseguir expandir recurso, dado o aumento da demanda. Eu acho que é isso, é uma disputa né, de interesse, de recursos num ambiente de recursos escassos, né? Eu acho que o importante é a gente tentar levar essa discussão e colocar o direito ao trabalho associado, né? O direito a outras formas de trabalho, o direito a outras formas de organização, né? Como uma possibilidade, num horizonte de possibilidade da população, né? E no caso da reciclagem, quando a gente traz né, para esse tema que a gente está discutindo, ele é bem complexo, né? Porque a gente está falando de uma categoria social, né, bastante dispersa, né, bastante que vive o que a gente chama de sobreposição de precariedades, né? São diversas precariedades, precariedade no âmbito do domicílio, dos vínculos familiares, no acesso à educação, no acesso a serviços públicos, e isso tudo vai chegar na forma de inserção laboral desse indivíduo, né? Que geralmente também é precário, né? Então a gente tem que ter no ambiente, o Fabrício falou bem aí da questão do conceito de trabalho decente, né? Como referências, né? De avanço de uma cidadania cada vez mais plena, né? Para os diferentes setores da sociedade, ainda mais num contexto como esse, né, de pandemia, de aumento do desemprego, né? A gente não sabe muito bem como que vai ser esse novo processo, essa nova sociedade que vai emergir, né, com esses diversos desafios, né? A gente está num contexto aí de acima de 14% da população em situação de desemprego, né, e muitas em situação de emprego precário, né? Então, a gente tem uma agenda a enfrentar, né, a seguir. E aí eu volto a colocar a questão da importância da organização social, né, da gente abrir os espaços de interseção entre setor público, setor privado não lucrativo, o setor empresarial, as universidades, né, a academia em geral, né, porque eu estava vendo aquele relatório da Abrelp esses dias, em 2010, que foi o ano da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente, no Brasil, produzia 66 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Na época, eu lembro que era um número alarmante.
O último relatório de 2019, antes da pandemia, já apontava para cerca de 80 milhões, ou seja, nesses últimos 10 anos aumentou em mais de 20% a quantidade, né? Ou seja, é um desafio grande, né, que está colocado. Os catadores têm seu papel, têm desempenhando seu papel, os gestores públicos vão ter que estar antenados para isso, né, e como que a gente pode articular, né, o setor empresarial, que no Brasil ainda é muito concentrado na região sudeste, ainda tem esse problema, né? Outras regiões, norte, nordeste, principalmente, tem até dificuldade de estruturar essas cadeias de reciclagem e inclusão desses trabalhadores, porque a ponta, né, das empresas, né, da cadeia não está tão estruturada assim, né? Então, por isso que a importância dessa coordenação nacional, né? E termino assim fazendo esse apelo, né, já que a gente tem aqui na mesa, né, representantes do setor público, do Ministério Público do Trabalho, da academia, né, da gente pensar, né, aqui no IPEA a gente está tentando, né, recolocando essa pauta, né, de discussão na nossa agenda de pesquisa, né? A gente já pretendia fazer um estudo mais amplo sobre os 10 anos da PNRS, infelizmente veio a pandemia, né, e atropelou todas essas agendas, mas quem sabe a gente não pode pensar alguma coisa nesse sentido, né, alguma coisa em conjunto, né, tentar pensar inclusive alguns eventos como, né, para descobrir experiências de boas práticas, né, de gestão de resíduos sólidos com inclusão dos catadores, né, talvez começar por Minas Gerais, que já tem, né, esse histórico e de trabalho nessa área, que já tem aí o Ministério Público do Trabalho envolvido, tem uma rede de universidades bastante ampla, né, e aí a gente do IPEA também participando, talvez a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, né, e a partir daí propor, né, uma agenda mais de cunho nacional. Termino aqui, né, e mais uma vez parabenizando a organização do evento e me colocando à disposição sempre que for preciso. Um abraço. Eu queria fazer um destaque aqui, né, e abrir o diálogo mais. Eu acho que nesse gancho que o Sandro acabou de colocar, né, a gente pensar na pandemia. Por um lado, a pandemia, né, aumentou a média de produção de resíduos sólidos domiciliar. Você pega aí a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública em Resíduos Especiais, né, a Abrapel, você vai ver que, né, um aumento estimado de 10%. E há um aumento mais expressivo, né, principalmente materiais recicláveis, né, pela própria granulização, né, das compras pela internet, né, enfim, há um volume maior e necessidade de embalagem, né? Mas, por outro lado, a própria reciclagem não dá conta de acompanhar, né? Seja pela a questão da capacidade e também pela paralisação, como, né, vocês destacaram. Então, assim, como, né, criar práticas políticas para quebrar essas restrições, digamos assim, né, diminuir a precariedade do trabalho, também que foi, né, dito aqui exclusivamente pela questão da própria inserção dos catadores, né? Então, assim, eu acho que é por aí esse caminho do diálogo e colaboração. Eu vou ler só um relato aqui da Thais Nara. Eu sou tesoureira da Associação de Seletores de Materiais Reciclados de Caratinga. Prestamos serviço de extrema importância para o município, para o meio ambiente, porém não somos reconhecidos pelo serviço que prestamos. Muitas das vezes somos julgados por ocupar um espaço, estrutura física que, segundo o município, poderia ser ocupado por outros departamentos da prefeitura. Nosso trabalho é árduo, nos falta apoio no município, estrutura, maquinários adequados para a realização das nossas atividades. É desanimador, parece que estamos enxugando gelo. Então, assim, acho que reflete bem esse sentimento, né, dos próprios catadores. Professor Fernando? Oi, professor Antônio. Bom, eu queria fazer alguns comentários, né? Eu acho que essa mesa foi muito produtiva, e aí selecionar algumas questões em específico.
Primeiro que é um prazer muito grande, a gente está recebendo mais de 200 inscritos, até o momento são 210 inscritos. É um evento de um campus avançado que tem parcerias nacionais, né? Mas os nossos principais parceiros aqui eu queria destacar é a Unir em Rondônia, então o professor Rafael, mas também a professora Isabela representando, o pessoal da ITCP, o pessoal de Rondônia, né, que atua na área, os catadores e professores, e também no Rio Grande do Sul, a UFIX, com a professora Marília. Mas também destacar os nossos parceiros de sempre, desde o primeiro SENESD, que foi a CIMOS, o Ministério Público Estadual, e agora também o Ministério Público do Trabalho, que tem realizado um trabalho, como eu disse no chat, notável, né? Durante a pandemia foi muito importante a atuação. Aqui em Valadares a gente acompanhou de perto, tanto oficiando os administradores públicos municipais para que eles fornecessem o material, né, o EPI, durante o período da pandemia, que era um risco iminente, não se manifestou para o fechamento dos galpões. Isso foi muito importante, porque nós vimos isso acontecer Brasil afora, um verdadeiro absurdo, né? Porque o fechamento dos galpões não resolvia nada e é um serviço essencial, tal como a coleta do resíduo, que a gente vulgarmente chama de lixo, né? Então, de fato, teve uma consciência, uma atitude muito positiva, entendendo pela quarentena dos resíduos, entendendo pela proteção do catador, né? Mas não deixando, ao contrário do que aconteceu em todo o país praticamente, que aumentasse o volume de resíduos aterrados, ou descartados inadequadamente, né, de outras formas. Então, não deixou que nós regredíssemos na política pública da reciclagem e da logística reversa. Isso foi fundamental, a gente discutiu isso muito aqui ontem, quando falamos das campanhas de logística reversa, né, nas duas primeiras palestras. Além disso, eu queria destacar que até o momento também nós temos 20 instituições aqui presentes, várias IFES, né? Mas também as associações de catadores. Então, eu destaco aqui a presença das que a gente acompanha no momento que já se identificaram, a ASMARC de Caratinga e a ASCAF aqui de Governador Valadares. E aí, Pedro, agradecemos em nome delas, porque a ASMARC de Caratinga foi cadastrada recentemente, né? E é muito importante a gente ver essa sensibilidade com relação ao cadastramento dos catadores. Mesmo durante a pandemia, o comitê não se fechou, nós buscamos o atendimento pelo WhatsApp, pelo e-mail, nós fomos atendidos, né, pelo pessoal do Bolsa Reciclagem. Eu sei que você faz parte, né, foi indicado, inclusive, pelo pessoal da política do Bolsa Reciclagem. É um elogio que a gente faz à política mineira também, que é um destaque nacional, de fato. É uma indenização, a gente fala que é uma poupança que os catadores fazem, né? A gente fala dos gastos que as associações têm. A flutuação no preço do mercado, que durante a pandemia, por exemplo, despencou, depois foi valorizado, né? E o Bolsa Reciclagem, ainda que chega com atraso, de fato, tem acontecido, né, o pagamento em atraso, mas ele é quase uma poupança que a associação tem, porque a associação não tem patrimônio, né? E ela vai receber isso adiante em algum momento, então ela chega com um apoio devido, um apoio público, né? Com o pagamento do serviço ambiental prestado. Então, como esse seminário ele atinge várias instituições, nós temos aqui, inclusive, secretários de meio ambiente acompanhando, né, o evento, é muito importante que a gente se lembre disso, de que o poder municipal, público municipal, ele pode conseguir recursos para o seu município com a venda dos materiais recicláveis, então ele ganha muito com a presença da Associação de Catadores, né? Ele recolhe tributos assim, com relação a isso, e ele pode também, estou falando de tributo, mas não é nem o caso mais importante, a geração de renda ali, o combate à desigualdade, o combate à miséria, o combate à pobreza, né? Situações precárias, regularizando o trabalho, como o promotor Fabrício citou, retirando os lixões, né? Dando uma condição de trabalho digna. E, além disso, ele vai acessar o ICMS ecológico também, o que é muito importante, e trazer esses recursos estaduais do Bolsa Reciclagem. Então, a gente precisa pensar esses processos cada vez mais simples. As nossas associações, são 7 que nós acompanhamos. Lógico que nós pegamos o aluno do direito,
como o promotor mesmo disse, ele foi formado pela UFJF, tem o Antônio da UFV, o Rafael de São Paulo, o Sandro da UFV, né? Mas nem todo catador vai ter condições de organizar essa documentação, e ela é necessária, a comprovação é necessária, como nós vimos ontem também, para efeito da indenização para logística reversa. Então, o Programa Ambientes da UFJF do Campus Governador Valadares dá esse apoio jurídico para a organização, regularização dessas associações cooperativas, para que elas possam acessar esses benefícios. Mas quando a gente fala em você falou 145 associações hoje, né? Tem cooperativas também, por exemplo, a Aguapé, que também nós acompanhamos, as Canave, você citou, de 210. Mas a ANCAT, ela só representa algumas associações cooperativas. Então, esse número é muito maior, né? Que felicidade a nossa, que seja muito maior e que esse dado esteja desatualizado aí no mapeamento da ANCAT. Por quê? Só nós, recentemente, acompanhamos a fundação de 4. Né? Tem um dado muito interessante que eu costumo brincar com o pessoal da equipe aqui, desculpa interromper, né? Não, à vontade. São 203 municípios mineiros, dos 853 que fazem a coleta seletiva. Então, na minha cabeça, de tipo assim, administrador aqui era, pelo menos 1 para 1 a gente tinha que ter. E sabendo que a gente tem alguns casos que são dos grandes, o BH, Contagem, Uberlândia, que tem 7, 8 associações, a gente vê que tem muito espaço onde a gente não alcançou ainda. Então, acho que sim, a gente precisa buscar mais, e o que eu falo para o pessoal que é extremamente importante, além do recurso, é comercializar em rede. Então a gente descobre muita coisa que está acontecendo, muito fraudes também, e as próprias empresas que estão comprando. A gente hoje, uma coisa boba, né? Mas a gente fez um grupo no WhatsApp com todas as associações, e eles se falam por ali e todo mundo se conhece. Facilita muito, é uma atitude muito pequena. Isso é muito importante, mas que porque é capital eles, social que está sendo formado também. Era né? isso. E uma coisa, né? Aí a gente tem os municípios que não declaram a coleta seletiva. É o caso de Matias Lobato, aqui do lado, em que, por exemplo, o promotor citou a questão da destinação de recursos. Um dos fundos mais importantes para a estruturação, né, editais a fundo perdido, é do Ministério Público do Trabalho. Então, a ASMARC, que eu citei agora, que a Thaís Nara se manifestou, nós cadastramos recentemente em Fabriciano, né? A Ascarema, de Matias Lobato, cadastramos agora aqui na região de Governador Valadares. A Ascarema é formada por 7 mulheres, né, que juntam resíduo para poder comercializar de 3 em 3 meses. É um volume muito pequeno, mas é também um município muito pequeno, né, de 5.000 habitantes, se não me engano. Então, qual o papel aí também do Ministério Público? Né? Ele vai destinar esse recurso, ele está ajudando, coisa que às vezes a prefeitura não faz, né? Ele está ajudando a criar a infraestrutura necessária, básica, uma prensa, né? Não é nem a esteira, um carrinho para levantar a carga, enfim. Então, ele vai dar a condição mínima disso acontecer, e eu queria ressaltar isso aqui. Mas agradecer e parabenizar a todos, né, por esse trabalho, porque se a gente tem aqui nas nossas mesas, geralmente tem o Ministério Público, o catador, o agricultor e o pessoal da academia. Nessa aqui foi a única que a gente não teve a presença dos catadores, né, foi a primeira vez, para falar sobre a condição deles na pandemia. No ano passado, a gente falou bastante, então eu queria ressaltar essa presença dos catadores que estão nos ouvindo, e também a gravação fica, eles depois acompanham, porque o papel do SENESD também é didático, para difundir o conhecimento. Muitas associações não sabem desses recursos, e a gente não acompanha elas como projeto de extensão, mas tem os parceiros, como, por exemplo, Rondônia, né, que passa para a gente várias informações sobre como acessar editais, e a gente passa para eles também. Então, é nessa troca em rede que a gente consegue também efetivar essa política, né? Por último, Sandro, uma ótima ideia essa da gente criar outros ambientes, porque a gente vem na luta, né? Eu tenho mais de 20 anos discutindo economia solidária e catadores, né? A gente vem na luta para institucionalizar a economia solidária, né? Tem até um livro que é sobre isso, Economia Solidária, o Dilema da Institucionalização, mas a gente alcançou essa institucionalização no caso dos catadores, né? O movimento dos catadores,
ele é muito forte, ele teve um papel preponderante no governo federal, de atuação mesmo, conseguiu mudar a legislação, então constituiu-se enquanto política pública, né? É inegável esse vetor. Agora, a gente também precisa, num certo momento, sair das nossas redes institucionalizadas, porque elas ficaram muito em cima dos gestores, de um lado, um tipo de gestor, um perfil de gestor, do outro lado a academia, ou então, isoladamente, as associações de empreendimentos apenas ligadas às ITCPs. Existem os programas, projetos de extensão, que atuam ligando esses conjuntos, né? Que era um papel que o Fórum Lixo Cidadania fazia desde sempre, né? Reunia, eu lembro, eu era aluna em 99 na UFJF, da gente ir para Ibirité, e aí a ITCP de Juiz de Fora, que foi uma das primeiras incubadoras, né? Mandar os alunos da incubadora para Ibirité para ficar lá hospedados junto com os catadores e junto com os secretários de meio ambiente, então os 3 elementos ali juntos para discutir durante uma semana inteira a política pública para economia solidária e catadores, né? Então isso é um momento também da gente pensar essas outras possibilidades e fortalecer todos esses momentos, não só os fóruns, né, porque o fórum atinge um determinado público, não só a rede de gestores, não só o CIRIEC, não só a ANAPEGs, não só, sabe, criando outros espaços para que outros elementos, outros agentes possam se aproximar. Agradecer novamente a todos vocês, convidá-los para participar da nossa próxima mesa redonda, que eu acho que é um segmento aí automático das discussões que nós fizemos agora, porque vai discutir chamamento público, vai discutir lei de licitações, né? Esse papel da administração pública municipal, o papel do Ministério Público, como é que a gente vê o cumprimento da PNRS nessa altura do campeonato, já que a gente já está aí com 11 anos dela, né? Ou o desfazimento, né, gente? Porque essa política agora, via portaria ministerial de incineradores, ela é uma realidade. Nós já temos aqui, não sei se o Fabrício está acompanhando, aqui na região, municípios que estão instalando incineradores, muito próximos da gente, né? E é aquela solução mágica, né? Vou sumir com o rejeito, vou botar fogo nesse negócio aqui. Não tem nada de mágica, é cancerígeno, é poluidor, acaba com a renda do catador, é uma tragédia, e é né? caro também, né, Fernanda? É muito caro, ele sai de graça igual aterro, né? A princípio parece aquela coisa maravilhosa, você tem 10 anos de exploração aqui, depois a conta chega, né? O que o município ganha com isso? O município não ganha nada, né? Ele acumula dívida e ele perde o rendimento da venda daquele material, ele perde a renda dos catadores, ele perde os editais que chegam, né? Enfim. Muito obrigada. Passo de novo para o professor Antônio para encerrar e fica o convite para a próxima mesa. Agradeço a todos. Prazer tê-los aqui nessa tarde. Excelentes discussões. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aqui para os participantes, né, para alargar mais o diálogo a respeito da reciclagem na pandemia. E encerro, então, essa mesa com muita satisfação e, de novo, né, deixando aqui meus agradecimentos a todos. Muito obrigado. Até a próxima.